Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Meu nome é John Lennon Fons, meu evangelista. Meu objetivo no meu canal é ser bênção para a sua vida. E passa para você aquilo que empreende de palavra de Deus, com anos e anos de estudo e examina a palavra. O meu objetivo é passar para você um pouco de conhecimento bíblico, para que nós não podemos crescer na graça e no conhecimento. Jesus falou, crescer na graça e no conhecimento. Então, é bom que não conheça a palavra de Deus, para que nunca ser enganado, para que não pode ter poder. Conhecimento, it's power. Knowledge is power. Então, nós está na quarto ou quinto, se não me engano, nós está nós parece na quinto, nós está na quinto série de nosso estudo sobre os dias de Noé, os anjos caídos e os nefilins. Então, eu convido a estudar a palavra comigo e se para o entender onde que está e onde que critica, eu tenho que hoje que estudo desde o começo. Espera, eu estou cometendo desde vídeo 1 até que vídeo 5 ali, tá bom? Agora, no que ele continua, fala sobre Noé e sua descendência. No capítulo 9, outra volta para nosso estudo, no capítulo 9, eu também hoje Noé está saindo da arca e começa a vida de novo. E acontecem umas coisas funny dessa cena, tá bom? Capítulo 9 do livro de Gênesis. Ok? Capítulo 9, verso 20 a 26. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. Ele tinha 3 filhos machos. Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã, de onde que veio os cananeus, que é aquele povo que Deus manda para ser destruído. Cananeus. Então eu olho para onde que Deus manda para destruir aquele povo cananeu, eles podem tomar terra prometida, que era onde que estava a muralha de Jericó. Ok? E aconteceu que Noé começou a ser o lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu no meio da sua tenda, ou seja, Deus fez um preto. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, fê-lo saber aos amos dos seus irmãos lá fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os ombros dos seus ombros e vindo virados de costas, de trás, cobriram a nudez do seu pai e o seu rosto e eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. 2 irmãos, um de nudez, que os outros 2 faziam questão de escalar de nudez do seu pai. Que ele era um delito grande no mundo antigo, ok? O de nudez do meu pai. Mas, Cã, hoje, e vai fazer bom para hoje, ou seja, fazer troço, ok? E despertou Noé do seu vinho sobre que o seu filho menor, sobre o que o seu filho menor lhe fizera, e disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem e Jafé, e seja-lhe Canaã por servo. E alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Ok? Noé amaldiçoa Cã. E Cã é pai dos cananeus, na terra de Canaã, aquele povo que Deus manda amaldiçoar. Então, carregando aquela maldição lá, abre espaço para esse contamina com descendentes de gigantes, que esse começa a estar corrompe de novo suas espiritualidade, suas moralidade, suas crenças, e eles vivem debaixo de maldição e também seus DNA, ok? Então, eu estou hoje no capítulo 10, verso 15 a 19, o que passa. E Canaã gerou a Sidom, o seu primogênito, e a Ete, e ao Jebuseu, e ao Amoreu, e ao Girgazeu. Então é tudo que esse povo ali, mas bem fica tudo inimigo do povo de Deus.
Ou seja, automaticamente, quando eles foi amaldiçoado, eles ficam a fazer parte de... Eles ficam debaixo de umbrella de povos amaldiçoados, ou seja, de povo de Satanás, de povo de inimigos de Deus. E ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Mateu, e depois espalharam-se as famílias dos cananeus. Entende? E foi o termo, ou seja, espaço geográfico dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e a Adma, a Zeboim, até Lazar. Estes são os filhos de Cã, filho de Noé, teve filhos, né? E as suas famílias segundo as suas linhagens, as suas terras e as suas nações. Que as que lê acima, né? Que é Eveu, Arqueu, Sineu, Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, que era tudo esse povo inimigo de povo de Deus. Então são os filhos de Cã, aquele que foi abençoado para Noé, segundo a sua família, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxad, Lud, Arã, só nome pela graça. E os filhos de Arão são Uz, Ul, Geter, Arfaxad, Jeroassalá, ok. E Éber nasceram os filhos de Nome, que foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodad e a Selef, e a Azar, Mavé e a Gera. Olha, tudo genealogia na Bíblia, tudo linhagem, o que fala, fulano gera ciclano, gera ciclano, Beltrano, gera, né? Tudo tem uma explicação e eu entendo a palavra melhor. Nada na Bíblia é à toa, nem um vírgula na Bíblia é à toa. A Bíblia é um livro sagrado, é um livro sobrenatural, é à toa. Então nada que está na Bíblia é à toa. Ok. Ok. Quando Noé amaldiçoa seu filho torna a segunda pessoa na Bíblia a ser amaldiçoado. Né? Segunda pessoa na Bíblia a ser amaldiçoado depois de Caim foi Cã. E Cã é pai dos cananeus. Assim? Agora, no pai para Deuteronômio 7, verso 1, para não ter ideia, coisa aqui, terra dos cananeus. 7, verso 1. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Quarto livro da Bíblia Sagrada. Deuteronômio 7, verso 1. Isso aqui está falando. Deus é bom e sempre misericórdia, tudo para sempre. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, o qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações ou povos que diante de ti, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, quem é que esse povo ali? Filhos de Cã, filhos de Noé, descendentes de filhos de Noé que foi amaldiçoado. Deus foi para lançar fora de terra, porque eles estavam contaminados. Além de estar amaldiçoado, eles mingam, eles misturam com os povos que eram povos pagãos, que creem a vários deuses, que a crença de politeísmo foi ensinado para gigantes e anjos caídos na época de Noé, e bata proliferar esse conceito maligno contaminando os homens. E eles ensinam hoje a Deus está falando para trás daquele lugar que os satabaranhos tem povos lá que crescem lá, atrás de lá. Ok? Verso 1. Então, para possuir e tiveres lançado fora as nações ou os povos diante dele, os heteus, os girgazeus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para ferir, ou seja, matas totalmente, as destruirás. E não farás com elas concerto, aliança, nem terás piedade delas. Pessoal, que bem, pega que esse povo ali, matas tudo. Como tem piedade desse, matas tudo. Muito na Bíblia, na igreja, ainda pensa, mas Deus é ruim, mas Deus, né? Só está sendo ruim que o povo está matando, mas que Deus está mandando matar outro povo, que ele que Deus. Quase não entende, mas que esse povo era um povo que estava completamente contaminado. Eles eram filhos de Satanás, que estava lá. E esse que tinha maneira de ser salvo. Deus foi para eliminar, para morrer. Essa era a semente da serpente. Por isso que esse estudo é importante. Então, eu entendo, tinha coisas do Velho Testamento que muitas vezes, a hora que eles falam, que Deus manda alguém no Velho Testamento, e tinha escravo e tal, tu fica sem a resposta.
Tu entende essa flow? Então, não estou dizendo na verso 2, o Senhor teu Deus te tiver dado diante de ti para ferir totalmente e destruir, não farás para com eles aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás as tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas farão desviar teus filhos de mim, para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhe fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Era povo que praticava magia negra, feitiçaria, macumbaria, adoração a ídolo. Era um povo que estava completamente possuído por demônios na época antiga. E Deus acaba com tudo seus altares, com tudo seus e utensílio de religião, de culto que esta prestava para aqueles demônios, para aqueles outros deuses. Porque, ele foi nós, é povo santo do Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fossem povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a todos os outros povos, pois erais menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que juraram os vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Ok? Então hoje, isso assim, gravidade de pecado e de estado e posicionamento que o povo lhe tinha perante Deus, a ponto de Deus ficava com isso. Eu não entendi que lá. Quando eu falava com nós, na época de Noé, naquele mundo antigo, tinha um mundo antigo, havia demigods, semideuses, havia canibalismo, homossexualismo, violência, magia negra, orgia, hibridização, bestialidade, animais corrompidos e genética comprometido. Ok, então olha aqui quem se fala aquela. Hibridização é mistura de duas diferentes raças de animal ou pessoas de animal. Mas aquilo é possível. Mas aqui, porque falamos tem um homem que tem um corpo de animal, cabeça de homem, corpo de animal, que é a mitologia grega que você está falando, né, John? Não está falando que ela existe. Você está viagem demais, John. Você viaja demais. Não está mostrando na Bíblia, mas existe um ser híbrido. Ok? Hibridização existe entre anjos de Deus. Querubins têm 4 rostos. É um ser com 4 rostos. Rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. É um ser híbrido. É um ser puro perante Deus e que as faces simbolizam alguma coisa. Mas na terra também existia, na Velho Testamento, Deus deixa um exemplo de um homem que foi e torna um híbrido. Hibridização é sinônimo de castigo divino e fruto de pecado de anjos caídos por seres humanos. Nesse ensino também, o único estagião, você viaja. Estou no viagem para o livro de Daniel, Jeremias, Ezequiel, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, capítulo 4, verso 29 a 33. No hoje, dizer que basta desse ensino. É uma coisa incrível. Ao cabo de 12 dias, andando, que ele só fala de Nabucodonosor, ok? Ao cabo de 12 dias, 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e a glória de minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca a falar, quando caiu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens,
e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva, como os bois comem erva, e passear-te-á por 7 tempos sobre ti, ou seja, 7 anos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e que os dá a quem quer. Você entende? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos do céu e tornei-me a vir a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Senhor, e eu louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é para sempre. E do mesmo tempo me tornou a vir o entendimento e para minha dignidade. Ou seja, foi decretado um juízo sobre Daniel, ou sobre Nabucodonosor, que ele automaticamente transforma em um ser, mora um lobisomem, e vira mora com corpo animal, rosto de homem, está comer e tá umbia, mora vaca, e vira um híbrido. Quem que deu aquela ordem lá? Aquele que deu aquele decreto lá foi um sentinela, foi um anjo. Pode ser do mesmo tipo de categoria, só de que diga a hora que ele rebela. Naquela dimensão de poder e autoridade que aquele anjo ele tem, ele decreta sobre Nabucodonosor aquela sentença e automaticamente Nabucodonosor torna um híbrido. Está entendendo o que está falando? Ou seja, Nabucodonosor foi literalmente transformado em uma besta. Metade humano, metade animal. Por 7 anos. Depois que o sentinela, esse anjo, é um anjo diferente, sentinela, mas de parte bom, que ali que aquele anjo caiu, pronunciou o juízo sobre ele. Então, até hoje, na Bíblia, presença de um ser híbrido, que torna híbrido, como fruto de uma sentença. Ou seja, que esse híbrido que tive no tempo de Noé, esse era impuro, esse que era de Deus, e Deus teve que matar-se. E esse automaticamente era parte de maldição. E desta feita, maldição cai também sobre a vida de Nabucodonosor, que torna um besta, um híbrido, e torna um metade animal, metade homem. Então, híbrido existia. Você pensa em mitologia? Não, ele existia. E um grande exemplo, tem mais, na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 4, onde que Nabucodonosor foi um de que as pessoas lá. No capítulo 7 ainda, ok, um minuto só. Que os cananeus, que eram descendentes de Cam, filho de Noé, que Deus manda para matar, não sei quem que se adorava. Eles adoravam um Deus que chamava Dagon. Dagon. Todo mundo conhece Dagon, né? A igreja fala Deus de Dagon. Você sabe o que Dagon era? Dagon era metade humano, de cintura para cima humano, de cintura para baixo peixe. Ainda perguntou de onde que vem aquela inspiração lá? Para aquele povo lá, cria um Deus, ou acredita num Deus, assim, será que existia no tempo de hibridização, no tempo de anjos caídos, no tempo de Noé, seres assim? Será que existia seres assim, que levam a esse povo ali a fazer Deus? Vamos olhar, se não vai ler livro apócrifo de Enoque, não está hoje, mas que os anjos caídos, eles não só eles apresentam para o ser humano, eles produzem gigante, mas eles apresentam para o ser humano, ensinando a eles, mas eles são deuses. Eles eram, no livro de Enoque, está falando, eles foi 200 anos. E eles começam a ensinar seres humanos, mas eles são deuses. E eles começam a praticar hibridização, cria, fazem hibridização. Minha proposta para você é o seguinte, mas nada que ciência hoje, você mexe nele, é que é nada novo. Mas que eles já estão falando, não há nada novo debaixo do sol. Tudo que é, já foi. E tudo que há de ser, já foi antes. Nada novo. Então, você que ciência sabe entra nele, não está vive no tempo de fim, no fim dos tempos. Você vive no fim do mundo, você está falando. Está falando fim dos tempos. Você vive naqueles fins dos tempos. Não quero fanhoso, mas fim dos tempos que você vive na ele, é que em 2000, não chega 2020, isso não é fim não. Fim dos tempos, para Deus, começa na vinda de Jesus. Jesus vem na fim dos tempos. Você vive num tempo, desde Jesus, 2000 anos atrás até hoje, que é chamado fim dos tempos. Esse que é o tempo que você vive, é fim dos tempos. A Bíblia está falando assim,
E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, para tirar os que estavam debaixo da lei. Ou seja, plenitude de tempo, ou seja, quando o templo se completou, Deus enviou o seu Filho. Ok? E no hoje ali na Pedro, capítulo 1, verso 21 dele. 2 Pedro, 1 Pedro. Onde que fala sobre, mas Jesus bem na fim, olha, pode ler contexto, vou ler depois, né? Senão te dura muito tempo. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, mas antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele, ou seja, fala de Jesus, mas Jesus foi manifestado no último tempo, ou seja, últimos dias de planeta, de ser humano, de era humana, que começa nos 1000, ou na anos 60, ou na Segunda Guerra Mundial, e começa com a vinda de Jesus à Terra. Ou seja, você vive uma época que chamada, falado, segundo dispensação teológico, é tempo do fim. Pessoas no mundo que com a Bíblia está falando fim de mundo. Não, é tempo do fim. O mundo nunca acaba. Que acaba é a geração humana, e Deus purifica a terra através de fogo, e também traz um novo céu, uma nova terra para nós, onde que também os justos também habitam nele. Então, não está entendendo assim, quando você vive nos últimos dias. E nos últimos dias, coisa que se também acontecia, coisa que aconteceu no passado. Você está hoje na genética, essa está creme, e já está começando. Olha, eu também tinha alimentos hoje, esses alimentos, o DNA manipulado, modificado. Homem você está mexendo, por isso que você tem câncer, doença, ok? Porque tinha coisas que não só está fazendo parte dele, não só usa produtos modificados, frutas falsas, frutas sem semente. E por aí vai. E agora, a maldade de homem se antiga que isso também mescla ser humano de novo. Morre. Homem que crê para ser humano morre. Ser humano tomara que ficava vivo. Então que os senhores do mundo não têm certeza, mas tem hoje na ciência a produzir aquilo que esta denomina de fator para sobrevivência contra doenças e durabilidade do ser humano, para que o ser humano e fica mais forte, ou mais super, para pôr o homem mais super, mais sofisticado. Tanto é que falava sobre naquele vídeo passado que a ciência está conseguindo agora determina a cor de um filho, de olho, de um filho, o cabelo, de um filho, ou predisposição genética para um filho ser alguma coisa. Que ele tudo é altera modo e natural, e processo natural que Deus cria para coisas acontecerem. Homem, você entra, você está começando a mexer. É um pecado, e não tenho certeza, mas que ele é vinda de novo dos anjos caídos, que você está volta, uma vez está nos últimos tempos a ser solto. Por isso que o pecado também multiplica na terra, e multiplica já, você multiplica cada vez mais. E o homem nunca está sabendo ter paz. O homem não também tem sempre imoralidade, pecado, cada vez mais. Então, só está sugerindo, nós acredita hoje é tudo isso como sinais de tempo e fim. Não vai lá na Deuteronômio, onde que ela não lê. Então, para hora que cananeus tinham um Deus híbrido, que era metade peixe, metade homem. Não deixa que ele pergunta lá na de onde veio essa inspiração? Ok? Simplesmente você tenta responder algumas perguntas. Ok, Abraão lutou com os 5 reis e os venceu miraculosamente, como um autor que chama Thomas Smiley escreve Man of More Than Ordinary Strength and Giant, que fala Abraão luta com pessoas que era normal. Então, que dólar moer talvez era até outro gigante também. Abraão vence os 5 reis e miraculosamente. Ainda propôs a estuda na Google e etc., outras fontes, palavra Refaim, Zuzins, Emins, para depois entender, mas está falando ali assim, de raças diferentes de gigantes, tá bom? E Números 13, verso 33. Números 13, verso 33. Eu não leio aquele antes, mas não ler, para que fica nas palavras, para que fica nas explicações, para que fica somente nem aquilo que nós podemos falar, mas você está acha e você tenta falar as palavras, não. Então hoje no capítulo 33 de Números, capítulo 13, verso 33, aliás, de Números,
o seguinte, e também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, Nefelins, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, the Israelites were so afraid that they didn't believe that they was gonna win the war against them. Ou seja, o povo de Deus, quando Moisés envia que eles vão a aquela terra, eles ficam tão assustados, tão amedrontados de que esse povo, que eles pensam que eles conseguem ganhar. Ou seja, que os gigantes eram amedrontadores, eram grandes, eram enormes, e eles tinham estrutura de sociedade, de civilização preparado, organizado, estruturado, que eles podiam combater outro povo. Então, das medo. Mas Deus falou, eu não sabia que nós, se manda não está vence. Ok, mudando de assunto, híbrido. O que é híbrido? Híbridos são aberrações genéticas. Existem plantas híbridos e até animais híbridos. Que é novidade, ok? Ser humano, que é o seguinte, você está mexendo onde Deus quer mandar para mexer. Você está mexendo na vida. Deus quer mandar para mexer na vida. Ok? Então, você está vivendo nos últimos tempos onde coisas horrendas, coisas espantosas, como Jeremias está falando, aonde acontecer debaixo do sol, na terra. E não tem que estar, como o povo de Deus, está separado das coisas, não pode aceitar as coisas na nossa vida, para morrer. Deus requer um povo santo e separado, tá bom? Um testamento very, very, very importante, que explica para morrer que muitas igrejas evangélicas que acreditam nessa tese, ok? Que acreditam nessa tese, mas que essa tese de anjos caídos está fazendo muito mais sentido, está trazendo muito mais entendimento ao Velho Testamento de que ele tese, mas os filhos de Deus aí é filhos de Sete. No século XIX, presta atenção, para cá, houve uma descrença na comunidade científica e os teólogos eruditos cristãos aderiram a esta descrença, que fazia todo evento épico narrado na Bíblia, qualquer evento épico narrado na Bíblia ser interpretado como mito. Ou seja, se está lá para trás, para frente, não para trás, até nós, houve uma descrença, uma nova conclusão, mas tinha únicas coisas que são na Bíblia, ali tudo é mito. E tinhos eruditos, tinhos cristãos e teólogos aderem que é a mesma crença ali. Como nós vivemos numa geração evoluída, onde tinha coisas a explicar através da ciência, então tinha descrença naquilo que a Bíblia está falando. Por exemplo, está falando, por causa de ciência, homens que acreditam que Deus que cria a terra, homens que acreditam que Deus existe, homens que acreditam que Jonas está dentro de baleia, mas Jesus anda em cima da água. Então tem muita descrença. E parte de que essa descrença que estava aqui, sim, que a comunidade científica apresenta para a humanidade em forma de estudo, em forma de aulas, em forma de currículo na escola, etc. Teólogos e eruditos de Bíblia aderem, they got from themselves. Alguns que te mostra e te apoia, mas que certas coisas na Bíblia é mitologia. E lá está falando, mas Bíblia, e por acaso a Bíblia foi escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Então tinha coisa, esta falando é mito, está falando, sim, mas quer dizer que lá. Mas aquele tipo de crença ali que ele falou, rapaz, acontece a partir de 100 anos para trás. Antes é que era assim. Ok? Nós não ficamos modernos, Deus não. E para Deus nada é impossível. Ok? Então os cristãos aderiram a essa descrença que fazia de qualquer evento épico narrado na Bíblia interpretado como um mito. Porém, nos últimos 30 e 40 anos, a quantidade de descobertas, escavações, aparições e também de recursos tecnológicos para provarem leitura do fundo da terra e do fundo do mar cresceram absurdamente. Ou seja, por causa disto, isto é um facto assumido por todas as percepções arqueológicas, paleontológicas. Ou seja, o planeta conheceu um sepultamento de civilizatório de proporções grandiosas. Por exemplo, nos Açores, 8.000 metros quadrados, existe uma pirâmide entre a Terceira e São Miguel. Ou seja, tem várias escavações que foi descoberto nos últimos anos
que fica até descobrir civilizações baixo de mar. E na Açores foi descoberto pirâmide, que tinha maneira de ser construído para ser humano, daquela proporção lá. Tinha que ser construído para máquinas ou para gigantes. E que até não existia máquina. Ou seja, tem construções e edifícios e templos que foram descobertos através da arqueologia e descobertas paleontológicas que provam que existia uma civilização que tinha capacidade até e inteligência que é super avançada, que era a inteligência dos anjos caídos. Olha, os seres espirituais eles é muito avançado que nós. Para nós, o Santa gatinha, não prepara, nós espírito, não bem para a terra, e não toma um corpo, e não começa pequenote, fica sabendo de nada. Mas vai aprender. Então nós é em constante aprendizado. Nós é um espírito assim aperfeiçoado. Por isso que a Bíblia fala, Assembleia dos justos e dos espíritos aperfeiçoados. Precisa ser aperfeiçoado. Enquanto que seres anjos são seres perfeitos. Ok. Então, botar bem no Google, botar a altura, mas perto de São Miguel, né, nas Açores, eles encontram um pirâmide dentro de mar com 8.000 metros quadrados de tamanho, relacionado a Gênesis 6. Descobertas assim foram encontradas em vários lugares, ou seja, descobertas desse gênero foram encontradas em vários lugares, por exemplo, no Triângulo de Bermuda, no Mar Mediterrâneo, na Antártica e no Atlântico Norte. Outro pensamento, estamos no ótimo, para terminar esse estudo, que ele é penúltimo vídeo, eu quero fazer mais um estudo onde quem também entra só na área genética, só na ciência. Eu vou falar sobre eugenia, algo sério, ok? Para terminar esse estudo, eu quero falar o seguinte, um pensamento. Estamos numa era onde se há de repetir o que aconteceu em Gênesis 6. Que é a minha proposta. A aproximação do Apocalipse vai tornar tudo cada vez mais aparecido e dramatizado e explicitamente revelado conforme o drama contado pelo Gênesis 6. Porém, é uma nova linguagem mística. Estou falando de engenharia genética, ok? Tecnologia e ciências para estabelecer e adaptar essas linguagens, porém são os mesmos espíritos e as mesmas presenças que corromperam a humanidade e o seu DNA na época de Noé, ok? Seja por procriação dos Benai Elohim, ou seja, desses anjos, seja através de mistura entre humanos e cibernéticos, inteligência artificial, ou com implante de chips para superdotar a humanidade. O objetivo é alterar a ordem natural do processo e a dinâmica natural das coisas. Homem que ele quer fazer. Em nome da ciência, em nome do bem da humanidade, você também trazer práticas científicas com biologia, DNA, onde você também mexe outra vez no DNA humano para contaminar o ser humano e acrescenta coisas que não Deus cada ano. Ou seja, o homem está também perverte o DNA do ser humano outra vez. Ok? Ou seja, elementos de formação artificial, ou seja, um humano upgraded, porém satânico. Minha proposta é o seguinte. Ciência você também anda de mãos dadas com o mundo maligno, o mundo do mal, para trazer essa agenda satânica no mundo, onde que nós também ser não só corrompido já moralmente, como que já não tem odiado, mas corrompido até na raiz do ser humano, para que trazer a realidade de Gênesis 6 para os dias de hoje. Então, ali deixem-nos essa palavra, esse estudo. E tem mais o último estudo para fazer, que é o estudo número 6, para terminar. Te agradeceu pela paciência e pelo interesse na hoje esse vídeo, que Deus pode abençoar grandemente e que pode ser um estudante de palavra e seja mais íntimo de Deus em jejum, temor, adoração, conexão com Deus, para que não pode escapa
até a vinda de Jesus. Nós estamos nos últimos minutos e Jesus está à volta e tem que estar preparado para nos subir com ele. Para morrer, o homem e a terra irão de mal a pior. Ok? Deixa eu ler só um versículo, diz assim, no livro de Timóteo, capítulo 13. Carta pastoral que Paulo envia a Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Pode dizer que está falando. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de prazer do que amigos de Deus. Aparentam ser piedosos, mas não têm eficácia em si mesmo. Destes, afasta-te. Assim diz a palavra de Deus para nós. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse momento. Que cada pessoa que seja lês, estude o documento, se tu acompanha, seja tomado de um temor e de uma preocupação com as coisas divinas, e também de uma preocupação com as coisas divinas, não só para buscar coisa divina, mas também para busca não contamina com esse mundo que sai de mal para pior. Pai, pecado tem assolado nós para destruir, mas dá-nos força e graça de manter no caminho puro, como a também busca um povo santo, zeloso e de boas obras. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Thank you.